Olá, meus queridos, paz do Senhor a todos. Nós vamos agora para a nossa 8ª aula, falando sobre a questão de valorizar as pessoas ainda, mas agora eu quero trazer um tema um pouco diferente sobre a questão do soldado ferido. Tá? Nós, gente, na verdade, precisamos ter um entendimento, um discernimento, que nós vamos lidar com muitas pessoas feridas dentro da igreja. Né? A Bíblia fala que nós devemos fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Né? Aqueles que estão na casa, aqueles que estão feridos, aqueles que precisam ser cuidados, precisam ser protegidos, ensinados. Irmãos, eu sei que muitas vezes ensinar, às vezes a gente cansa, a gente desanima, porque às vezes a gente olha e passa por uma situação onde parece que a pessoa não está mudando, não está acontecendo nada, mas nós devemos continuar, querido. Porque esses que são mais fracos, né? A Bíblia, quando vai falar sobre a visão corporativa, diz que os que são mais fracos, os menores, precisam ser mais honrados. Eles precisam, na verdade, querido, de uma atenção extra. Porque o que acontece, querido, é que aqueles que têm já um nível diferente, ainda que seja parte do corpo, ainda que precise também de cuidado, mas eles já conseguem dar alguns passos. E muitas pessoas não. Nós precisamos lidar com pessoas, querido, que muitas vezes se feriram por meio do caminho, se perderam, né? Muitas pessoas que estão se sentindo desvalorizadas. Nós precisamos fazer a nossa parte, querido. E é sobre isso que eu quero tratar, tá? Eu quero usar um texto que está lá no livro de 1 Samuel, né? Isso é interessante, nós estamos sempre falando, na verdade, de Saul, de Davi, porque eles eram pessoas que trabalhavam muito essas questões, tá? 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1, tá? Eu quero mexer um pouco nessa questão, eu queria que você prestasse bastante atenção em relação a isso aí, tá bom? Vamos para a Bíblia? Irmãos, antes eu quero trazer um contexto para que você possa compreender do que se trata a história. Tá? Davi, quando ele vai fugindo de Saul, né, a Bíblia diz que ele fugiu por muitos lugares, ele vai buscando refúgio. Uma das cidades que ele se refugiou, por incrível que pareça, foi a cidade dos filisteus. Tá? E lá tinha um rei chamado Aques, né, que gostou dele. E, na verdade, ele acabou tomando conta de uma cidade chamada Ziclag. E ele foi aquele que tomou conta lá, ele aparelhou a sua família, colocou a família dos seus valentes, e ele trabalhou dessa forma aqui, tá? E só que aconteceu um certo momento que a Bíblia vai dizer que os príncipes dos filisteus, né, quando Davi vai subir a guerra para ajudá-los, os príncipes dos filisteus mandam Davi embora, porque acreditava que Davi poderia ser alguém que conspirava contra. Embora o rei Aques conhecia ele, sabia, né, da fidelidade dele, o próprio rei manda ele embora. Tá? Só que quando ele volta embora, irmãos, a cidade, Ziclag, onde era a cidade dele, estava queimada a fogo. Vamos conhecer a história? Vamos lá. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia em Ziclag, os amalequitas tinham invadido o sul. E Ziclag tinha ferido, Ziclag tinha queimado a fogo. E tinham levado cativos as suas mulheres, né? E todas que estavam nelas, tanto pequenos como grandes. Ninguém, porém, mataram, tão somente o levaram consigo e foram no seu caminho. Irmãos, a primeira coisa que eu entendo aqui, querido, Davi, ele saiu para lutar uma guerra lá fora. Ele foi para ajudar os amalequitas, tá? Ele foi para ajudar os outros povos, tá? Mas assim, ele deixou sua cidade completamente desguarnecida. Então ele volta, querido, para ajudar os outros povos, e os amalequitas tinham invadido a sua cidade, né? Então, ele não protegeu a sua cidade. Ele não tratou com cuidado com pessoas. Ele não protegeu as pessoas que eram dele. Ele não protegeu, por exemplo, a sua família. Irmãos, pense em algo interessante. Ele está lutando uma guerra que não é dele, ele está lutando uma guerra lá fora, e ele está deixando desguarnecido aquilo que é dele. Esse é um erro que cometemos, querido. Temos que proteger quem é nosso, proteger a nossa família. Não existe guerra lá fora, querido, que seja maior do que o cuidado que você precisa ter com a sua família. Isso é importante a gente compreender. Vamos continuar a leitura. E Davi e os seus homens chegaram à cidade. Eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que achava com ele alçaram a sua voz e choraram. Até neles não houve mais força para chorar. Eu acho interessante esse não houve mais força para chorar, porque, irmão, uma coisa, querido, é você chorar, né, e parar de chorar, tá? Porque foi consolado ou qualquer outra coisa, mas a Bíblia diz que não tinha mais força para chorar.
Então pensa no nível de choro deles. E a Bíblia diz, também as suas duas mulheres, Davi, foram levadas cativas. Ainoã, a Gizelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou porque o povo falava em apedrejá-lo. Porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor. Então vamos destacar algumas coisas aqui, querido. Davi, ele vacilou, ele não prestou atenção na sua família, e a Bíblia diz que o povo que havia perdido suas mulheres, seus filhos, seus valentes, falava em apedrejá-lo. Por que não? Sempre a gente tem que ter um nível de responsabilidade. Sempre vai sobrar para quem está na frente. E a gente tem que ter responsabilidade naquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Isso serve para o ministério, querido. Deus colocou a gente com responsabilidade, a gente precisa saber o que faz, tá? E Davi se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, querido. E estava todo mundo em muita amargura, por causa das suas filhas e filhos. Mas a Bíblia diz, e Davi se fortaleceu no Senhor. Esse fortaleceu, ele saiu num processo de letárgico, de prostração, e ele foi buscar Deus, tá? E a Bíblia diz que depois dele buscar Deus, olha o que acontece. E disse Davi a Abiatar, os sacerdotes, filho de Emelec, traz-me, peça aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode. Então ele foi buscar o Senhor, ele foi consultar o Senhor. Porque, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Por mais que a gente esteja passando crise, nós temos que nos fortalecer em Deus, querido. Em Deus. E a Bíblia diz que ele foi buscar o Senhor. Então consultou Davi ao Senhor e disse, perseguirei a tropa, e começa a fazer pergunta para Deus. Alcançá-lo-ei e disse, persegue, porque de certo alcançarás, e tudo libertarás. Ele faz duas perguntas para Deus, e Deus responde três coisas. Deus está dizendo, além de alcançar as tropas, né, além de perseguir, você vai tomar tudo que é seu de volta. Vamos continuar. Partiu, pois, Davi. Ele e os seus 600 homens com ele achavam. Os homens dele eram guerreiro, valente. Pessoas que estavam com ele na batalha. Isso é interessante demais. Tá? E chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam e ficaram atrás. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Então consultou Davi ao Senhor, perseguiram essa tropa e alcançá-lo-ei. Ele os persegue porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, seus 600 homens e com ele se achavam. E chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam e ficaram atrás. E perseguiram os Davi, e eles os 400 homens, pois 200 homens ficaram por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Então aqui já começa a gente mexer naquilo que importa, tá? Naquilo que realmente é interessante dentro desse propósito que a gente se prontificou a falar. Eles, querido, acordaram cedo, voltaram de Ziclag, né? Então eles foram para uma cidade, foram para Ziclag, a cidade de Ziclag estava numa situação difícil, eles chegaram cansados e eles saíram por pelo menos 100 quilômetros para poder alcançar esse povo. Agora, irmão, o povo, 200 deles estão cansados, querido. Tá? Estão desanimados, porque também perderam as suas mulheres. E 200 homens ficaram, porque estavam de uma forma cansados. E a Bíblia diz que eles ficaram cuidando da bagagem. Daqui a pouco eu volto aqui. E acharam-se no campo um homem egípcio, e trouxeram dali, e deram pão, e comeu, e deram de beber água. E deram-lhe também um pedaço de massa, figos secos e 2 cachos de passas, e comeu, e voltou-se ao seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão, nem bebido água. Então ele acha um soldado egípcio, no esquadrão dos amalequitas. Irmão, deixa eu dizer algo. Os amalequitas eram o que tinha dado ímpeto contra a cidade, é o que tinha saqueado a cidade, é o que tinha tomado a mulher de Davi, a mulher dos seus homens, tá? E a Bíblia diz que ele já fazia 3 dias que estava sem comer naquela situação. Encontraram ele por meio do caminho. Então Davi disse, de quem és tu e de onde és? E disse-lhe o moço, egípcio, sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoecia 3 dias. Aquele soldado que tinha ajudado os amalequitas, que tinha acompanhado os amalequitas na batalha, durante muito tempo, que tinha sido fiel durante muito tempo a eles, até ido à guerra contra, né, o povo de Davi mesmo. Mas eles, depois do ataque, né, na cidade, ele fica doente, fica ferido de alguma forma. E o seu senhor, querido, o príncipe dos amalequitas lá, não queria perder tempo, não queria dar para ele medicamento algum, não queria ajudá-lo na recuperação. E também que não quis que o servo fosse carregado, porque toda vez que você vai carregar alguém, naturalmente a passada é menor, as pessoas têm que ficar para trás, e ele não conseguiria andar sozinho. Então o que eles fizeram? Abandonou o cara. Abandonou o cara. Porque, irmão, a mentalidade nossa é assim muitas vezes.
de forma consciente ou inconsciente, as pessoas que muitas vezes não estão mais, de alguma forma, nos beneficiando, abandona, deixa para trás. Irmão, tem muita gente doente que está precisando de ajuda, querido. E a mentalidade desse homem é: deixa para trás, eu não vou perder tempo. Irmão, e muitas vezes é assim que a gente trata as coisas. Eu vou ficar perdendo tempo com fulano, não quer, não quer, não quer. E muitas vezes as pessoas estão doentes, a gente não está percebendo, querido. Nós precisamos, irmãos, ter esse discernimento. As pessoas às vezes estão doentes, elas não conseguem acompanhar o mesmo ritmo. Não conseguem, querido. Então, o que acontece? Ele não quis investir o tempo, não quis deixar os soldados cuidando, não quis trazer nenhum tipo de medicamento, não quis ajudar na recuperação. Então, querido, isso aqui é interessante demais. Ele abandonou o soldado ferido. Ele abandonou o soldado que estava ruim. E abandonou, querido, porque o soldado estava 3 dias sem comer. Agora, irmão, nós precisamos ter paciência. A primeira coisa que eu quero destacar: paciência para curar as pessoas, querido. Curar as pessoas. Nós precisamos trabalhar essas questões. Já falei aqui sobre a questão, né, de ser paciente para com todos, mas nós precisamos prestar atenção nisso aí, querido. Irmãos, se nós não cuidarmos, querido, irmão, nós vamos perder muita gente, porque nós não devemos abandonar o soldado ferido. Vamos continuar a leitura. Olha o que ele diz: nós invadimos o sul dos Queretitas e ao lado de Judá, ao lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. Aqui fica claro, ele participou da batalha. E quando ele ficou enfermo, ele perdeu o seu valor. Foi abandonado para morrer. Disse-lhe Davi, poderias descendo guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. Então, quando Davi acha ele, Davi diz o que para ele? Você pode me ajudar? Você pode me guiar essas tropas? Você consegue me levar aonde estão o povo de Ziclag? Ele diz: eu posso. Só que eu queria pedir para o senhor não me entregar na mão do meu senhor e nem me matar. Então, irmão, eu acho interessante, querido. Por quê? Em contrapartida, mesmo sendo adversário de Davi, ele foi restabelecido. Irmão, Davi deu comida para ele, querido. Davi deu água para ele, irmão. Agora, recuperado e restaurado, querido, ele se converteu num instrumento útil para os homens de Davi. Irmão, a ideia aqui, querido, é não descartar ninguém, porque todo mundo, irmão, pode ser útil. Não descarte aquele que está doente, querido. Não descarte aquele que está com dificuldade. Não descarte aquele que, por enquanto, não tem nenhum tipo de força. Irmão, esse ainda pode ser útil, querido. Esse ainda pode trabalhar, esse ainda pode fazer alguma coisa. Cuide dele, irmão. Alimente-o, gaste tempo. Agora, Davi poderia ter dito: eu não estou nem aí. Quem que é você? Você fez contra mim lá? Vou matar. Matei. Pronto, acabou. Continua a batalha. Não, querido. Ele alimentou, ele cuidou, ele teve tempo. Vamos continuar. E descendo o guiou, eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo, dançando-se por todo grande despojo. Olha o que ele está dizendo. Que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu Davi desde o crepúsculo da tarde, do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão 400 moços que, montados sobre os seus camelos, fugiram. Então, pela informação providenciada por esse egípcio, eles localizaram o adversário e resgataram com vida todos aqueles que haviam sido levados cativo. Além disso, tomaram grandes despojos dos amalequitas. Irmãos, eles derrotaram o povo inimigo a ponto de repartir. Sabe aqueles 200 homens que ficou cuidando da bagagem, querido? Que ficou lá atrás, repartiram com ele também. Irmãos, ninguém é material descartável, querido. Tem que repartir com as pessoas, trabalhar com as pessoas, incentivar as pessoas, ajudar as pessoas. Pastor, mas e aqueles que ficou lá atrás, não participaram da guerra, mas cuidou da bagagem, irmão? Todo mundo é útil em algum lugar, querido. Todo mundo é útil de alguma forma. Às vezes, irmãos, a gente descarta as pessoas porque muitas vezes a pessoa não é útil naquilo. Mas, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes ela é útil em outra parte, às vezes ela vai te ajudar em outra situação. Então, querido, nós precisamos ter essa dimensão. Tá? Ninguém é descartável. O ser humano precisa ser cuidado, amparado, trabalhado. Ele, cuidado, amparado, ele é capaz de grandes conquistas, querido. Para o senhor dele, o príncipe dos amalequitas, ele não tinha serventia nenhuma. Mas para Davi, depois de recuperado, querido, ele se tornou um verdadeiro GPS para achar o bando e poder localizar e poder tomar de volta. Vamos continuar.
Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também suas 2 mulheres salvou Davi, e ninguém faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e filhas. E também desde os despojos, até tudo quanto eles tinham tomado, tudo de Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas, vacas, levavam-nas adiante do outro gado. E diziam, esse é o despojo de Davi. E chegaram Davi os 200 homens, que de cansados estavam e não puderam seguir a Davi, e deixaram ficando no ribeiro de Besor. E esses saíram ao encontro de Davi, e o povo com ele vinha. E chegando-se a Davi, com o povo saudou em paz. Então todos os maus e perversos dentre os homens que tinham ido com Davi responderam e disseram, visto que não foram conosco, não deram despojos que libertamos, mas que leve cada um a sua mulher e seus filhos e se vá. Então que 200 não conseguiram, esses 200 não conseguiram ir para a luta com Davi. Eles estavam cansados. Né? E todo mundo cansa, querido. Não tem esse negócio. Não é que eles não queriam ir, eles estavam cansados. Isso é fato. E nós temos que ter paciência com quem está cansado. Né? Agora, querido, eles ficaram cuidando da bagagem. Ah, pastor, mas não estava na linha de frente. Irmão, deixa eu explicar o negócio. Subentende-se aqui que quem está cuidando da bagagem, querido, ele não está cuidando só da bagagem dos 200, está cuidando da bagagem dos 600. De forma que os 400 poderiam se locomover de uma forma muito mais fácil, sem peso, sem ter que carregar material para lá e para cá. Então, querido, eles também, de alguma forma, estavam influenciando para que as coisas pudessem acontecer. Então, irmãos, pelos outros moradores da região, não entrega nada para eles, não. Mas a vitória é de todos, querido. Quando um vence, é de todos. A Bíblia vai dizer, quando se tratando da visão corporativa, a visão do corpo, que quando um é honrado, todos são honrados. É para a alegria de todos. Irmãos, quando alguém na nossa igreja está feliz, está bem, querido, quando está sendo honrado, todo mundo está sendo honrado junto, querido. Então, irmão, pensa aqui, vamos raciocinar. Quando o time campeão, tá? Mesmo que nem todos do banco entraram para ajudar naquele momento, mas todo mundo vai receber medalha, querido. Todo mundo fez parte daquilo. Davi entendia isso. As pessoas fazem parte. Tá? Então, irmãos, aquele que está trabalhando entre a bagagem também deve ser valorizado. Olha o que a Bíblia diz. Porém disse, não fareis assim, meus irmãos. Davi, que ele tinha um coração diferenciado. Como nos deu o Senhor, como nos guardou, entregou a tropa contra os que vinham nas nossas mãos, e quem nos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. Ele está dizendo o seguinte, ninguém vai ganhar mais, ninguém vai ganhar menos. Aqueles que ficaram com a bagagem vai ganhar a mesma coisa. Davi tinha um coração diferente. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto direto de Israel até o dia de hoje. E chegando Davi a Ziclag, enviou despojo aos anciãos de Judá, de seus amigos, dizendo, eis aí para vós a bênção do despojo do inimigo, do Senhor. Então as pessoas trabalham aqui dentro da bagagem, não dá para desanimar delas também. Tem pessoas, querido, dentro da igreja, por exemplo, que elas trabalham numa parte burocrática, que ela é tão importante quanto quem está na frente pregando, irmão. Nós precisamos poder valorizar as pessoas, querido. Trabalhar com as pessoas, né? Mexer, cuidar do soldado ferido. Muitas vezes está cansado, está ferido, está desanimado. Nós precisamos trabalhar com eles, querido. Valorizar as pessoas. Porque nós queremos misericórdia muitas vezes, nós também muitas vezes estamos cansados, feridos, desanimados, e às vezes buscamos isso. Então, querido, trabalhe com essas pessoas. Irmão, as pessoas são úteis. E daqui a pouco, querido, essas pessoas, elas vão fazer a diferença na sua vida. Elas vão poder ajudar você, elas vão poder ser um instrumento de bênção para a sua vida. Que Deus abençoe você, querido. Que você não descarde ninguém. Que você valorize todas as pessoas. E que você seja um instrumento para poder abençoar todos, em nome de Jesus.